Fala, saxofonista, tudo bem com você? Eu tô legal. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui do canal do Pablo Ribeiro, e esse é o Desmitificando Sax. Gente, na aula de hoje, o assunto é produção. Se você quer aprender a parar de procrastinar, de ficar enrolando na hora de estudar, essa aula aqui é pra você. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fala galera do Desmistificando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é sobre produção, né? Como parar de procrastinar na hora de estudar o nosso saxofone. É disso que eu vou falar para vocês. Eu vou dar duas táticas, certo? Que eu uso atualmente que você também pode começar a usar aí para vencer a procrastinação, certo? E como a gente está falando aqui de desmistificar, de quebrar mitos, certo? O primeiro grande mito que eu quero vir quebrar aqui com vocês e o primeiro grande mito aqui é que eu vou quebrar com vocês é que a gente não procrastina porque a gente quer. Certo? O grande fato aqui é que a gente procrastina porque basicamente existe dois eus dentro de você, né? Ou dentro de mim, no caso. Não sei se você já teve a experiência de manhãzinha cedo, né? Acordar e você sentir que no dia anterior, certo? Você falou para você mesmo que amanhã eu vou acordar exatamente às 6:30 da manhã para levantar, fazer meu café e fazer o que tem que ser feito. E exatamente às 6:30 da manhã o seu celular ele desperta e você coloca mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais meia hora. E aí quando você vai olhar já é 8, 9, 10 horas da manhã e você ainda está na cama, né? Por que que isso acontece? Porque basicamente existe duas informações muito grandes lutando na sua cabeça, certo? E o que eu vou explicar para vocês é sobre as partes do cérebro, né, que compõem a gente aí, o ser humano, e que faz com que a gente exista hoje, certo? Muito interessante isso, né? Existem duas partes do nosso cérebro, uma que se chama neocórtex, que é a parte lógica, certo? A parte que faz com que a gente fale, que tenha o desenvolvimento da linguagem, né? E existe o límbico, que é a parte do emocional, certo? Basicamente, quando você acorda de manhã e você se depara com essa situação do seu alarme tocando, basicamente ali, quem está falando para você colocar mais 15 minutos no alarme do seu celular ou do seu despertador é o seu límbico, porque o seu límbico ele quer te dar cada vez mais energia para você sobreviver, certo? É como, por exemplo, quando a gente vai estar cortando alguma coisa e aí a gente pega sem querer com a faca no nosso dedo e a gente tira de uma vez, certo? Ali não foi o raciocínio lógico que fez com que você tirasse a sua mão, que você sentiu que estava se machucando. Foi o seu raciocínio emocional, né? Foi a parte emocional do seu cérebro, a parte límbica do seu cérebro que fez com que você retirasse ali, certo? E sobrevivesse, né? Enfim, lá na pré-história, certo? Tudo isso foi desenvolvido e configurado na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente precisava sobreviver, né? Quando a gente viu o predador, aquela parte do nosso límbico ela acionava e a gente saía dali o quanto antes, né? Os outros animais também têm, enfim, o límbico, né? Por isso que eles, enfim, as espécies aí no nosso planeta existem hoje, né? Mas basicamente, só para você entender que o ser humano, ele tem um neocórtex muito desenvolvido, né? Essa parte do neocórtex frontal aqui, que ela é toda responsável pela parte lógica, né? Da gente pensar e saber do que a gente está, por exemplo, fazendo, sei lá, tirando o carro da garagem, né? Lendo alguma coisa, tocando um instrumento musical, tudo isso é a parte do neocórtex, né? E essa é a parte responsável que faz com que a gente tome a decisão, que fala assim, amanhã de manhã, 6:30, eu vou levantar da minha cama. E o límbico tá falando para você o contrário. Cara, fica deitado porque você precisa de energia para poder sobreviver, certo? E essa é uma luta constante, né? Quem aqui nunca passou por aquele momento de comprar uma caixa de bombom e colocar ela na geladeira, só pra gente entender e se aprofundar mais nesse assunto, galera. Compra a caixa de bombom, coloca ela na geladeira, abre um bombom só e você fala pra você, antes de abrir a caixa, eu vou comer apenas um bombom hoje. E aí você abre o bombom e come, e aí parece que alguém na sua cabeça tá dizendo assim, cara, vai lá e abre outro bombom. Por que que isso acontece? Na verdade, não é o seu neocórtex que está falando isso para você. É o límbico. Por quê? Porque ele sabe que o prazer é algo bom para você. Ele sabe que o prazer vai te fazer com que você sobreviva, digamos assim, do aspecto ali de satisfação, né? Tem também esse lado da satisfação. Então, o límbico fala para você, cara, vai lá e come o chocolate, certo? E quando na verdade você não queria fazer aquilo. Bom,
procrastinar não tem nada a ver com a gente querer, certo? Às vezes o nosso límbico está dizendo uma coisa pra gente e quando na verdade a gente quer, certo? Fazer outra coisa, né? No caso é acordar cedo para não procrastinar. Então não tem nada a ver com querer, tem a ver realmente com você conseguir cumprir, colocar aquilo à risca, certo? Na sua rotina. E eu vou falar para vocês aqui outra coisa que é o nosso segundo mito, que é você não precisa ser uma pessoa super organizada para poder cumprir, certo? Por muito tempo eu fui uma pessoa super organizada. Eu colocava no papel tudo que eu tinha que fazer naquele dia, pessoal, e quando na verdade aquilo só tirava mais da minha energia, eu ficava para baixo, desanimado para cumprir a minha rotina, né? E às vezes, certo? Tem uma pessoa, não sei se você já notou, tem pessoas que são super desorganizadas e que cumprem o que tem que ser feito, mas eles são super desorganizados, faz na hora que quer, certo? Também não estou falando para você fazer as suas coisas na hora que você quiser, mas só para a gente pensar. Tem gente que faz na hora que quer, na hora que tem vontade, que cumpre e que dia após dia consegue ter aquele resultado melhor, enfim, em relação àquilo que ele está se propondo a fazer, né? E quando na verdade a pessoa que é super organizada, aquela que tem detalhadamente cada coisa, cada tópico que ela tem que fazer no dia, ela não consegue fazer, certo? E logo a gente tem ideia uma coisa, certo? Que é o quê? Basicamente, você não precisa ser super organizado para você sair da procrastinação, né? Você só precisa realmente cumprir. E é disso que eu quero falar para você hoje, certo? 2 hábitos bons que você precisa criar para você cumprir na sua rotina, certo? O primeiro grande hábito, e que eu faço, e que na verdade, pessoal, tem vários tipos de hábito que você pode criar, certo? Tem várias coisas que você pode fazer e que são indicadas, técnicas, digamos assim, de hábitos, né? Mas assim, eu vou passar 2 técnicas aqui que basicamente eu faço e eu aplico comigo e dá certo, certo? Mas você não precisa necessariamente seguir elas. Você tem que escolher, na verdade, uma técnica, certo? E aplicar, cara. Não importa se é a que eu uso, se é a que outras pessoas, você ouviu, sei lá, em outro estudo sobre procrastinação. O fato é que você tem que aplicar e fazer acontecer na sua vida, certo? Mas basicamente eu vou passar aqui 2 técnicas que você pode aplicar na sua vida, na sua rotina, para poder você cumprir, certo? Eu basicamente hoje sou meio despreocupado, assim, pessoal, com a questão de horário, de acordar, a não sei que se eu vou acordar cedo para ir pro meu trabalho, aí eu tenho que chegar lá na hora, né? Mas se eu tô, sei lá, num fim de semana, certo? E eu quero dormir mais um pouco, cara, eu durmo mais um pouco ali. Mas o que eu faço, certo? E que vocês precisam entender também é que eu tenho, por exemplo, um bloquinho, certo? Onde eu faço as minhas anotações. E todo dia de manhã ou um dia antes de noite, certo? Eu vou lá e escrevo no mínimo, ou no máximo, na verdade, 4 tópicos do que eu tenho que cumprir, certo? E aí, dentro desses 4 tópicos, eu vou me propor a fazer no dia seguinte ou no dia de manhã que eu coloquei aquilo como prova para eu fazer. Que é o quê? Basicamente hoje, por exemplo, estudar meu sax, eu vou ler um pouco, certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, que é um dos tópicos também. E tinha uma outra coisa aqui, uma quarta coisa que eu acabei esquecendo. Mas enfim, vocês entendem? Tipo, eu coloco como meta pelo menos ali 4 tópicos para eu cumprir, certo? E eu vou lá e faço. E uma outra dica, certo, para você cumprir esse plano e você não procrastinar também dentro dele, é que você não precisa, tipo, fazer uma lista longa de atividades. Não, coloca 4 tópicos, certo? No longo prazo, isso é que faz a diferença. Enquanto as pessoas fazem uma super lista, né, e não conseguem sustentar isso durante anos, você apenas com alguns tópicos, 3, 4 tópicos, certo, ali por dia, você vai conseguir vencer e fazer a coisa acontecer dentro da sua realidade, né? E a dica que eu dou para vocês, certo, é de você fazer logo, certo? Anotou? Ali, tenta cumprir logo de manhã para você meio que, digamos assim, se livrar daquela sua rotina, né? Que é um pouco mais, enfim, puxada, mas a recompensa ela vem. E depois vocês vão sentir uma sensação muito boa depois que vocês cumprirem, pessoal. Passa um mês, 2, 3, 6 meses, um ano, certo? Depois de um ano você que você olha para trás e você fala, caraca, esse ano foi produtivo, cara. Então, a dica de hoje aí para vocês, para a galera do Desmistificando, é o seguinte, a gente não necessariamente
quer procrastinar quando a gente procrastina, certo? Isso é uma coisa que é dada pelo nosso límbico do nosso cérebro, né? Que ele é meio malandrinho com a gente, ele quer fazer o jogo da sobrevivência, digamos assim, né? Você não precisa ser uma pessoa super organizada para você vencer, certo? Essa procrastinação, né? Você só precisa, na verdade, pessoal, ter uma organização ali simples, certo? Se propor fazer coisas que você consiga fazer no longo prazo e que você não desista no longo prazo, certo? Você não precisa se organizar ao ponto de você desistir, né, no segundo mês que você está fazendo a rotina. Não, faz uma rotina leve, certo? Razoável, que você consiga cumprir durante anos. Isso é que vai te levar a vencer a procrastinação, né? Crie bons hábitos dessa maneira, né? De escrever no papel o que você vai fazer no dia, pelo menos ali de 3 a 4 tópicos, certo? E tenta fazer logo pela manhã ou pela tarde, certo? Não deixa para a noite não. Ou se você é uma pessoa também produtiva na noite, isso também pode acontecer, certo? Faz de noite o que você tem que fazer, certo? Não seja a pessoa que pula etapas, né? Eu digo isso muito para os meus alunos. Cumpram o que tem que cumprir e aí vocês vão vendo que os bons hábitos, certo? Os bons hábitos e a não procrastinação, ela vai começando a chegar na sua vida e você vai conseguir vencer toda essa parada aí. Mas, assim, entendam que existe duas partes do nosso cérebro que lutam uma com a outra, certo? Uma que é o raciocínio lógico, que sabe o que você tem que fazer, e a outra é o emocional, que faz com que você lute contra a sua própria, a sua própria lógica, né, de crescimento como pessoa. Então, pessoal, basicamente esse foi o nosso Desmistificando de hoje, falando um pouco mais da questão técnica da coisa aí, sobre se colocar dentro de um propósito, né? Espero que vocês consigam vencer a procrastinação. E a gente se vê no próximo Desmistificando o Sax, falando um pouco mais de saxofone ou de coisas que podem nos levar a um êxito no nosso instrumento. Abraço, pessoal!